Tá lembrado da nossa última aula, da aula 2.14? Nela a gente estava brincando um pouquinho com energia potencial elástica e eu comecei a aula com um vídeo mostrando uma pessoa pulando de bungee jump e tinha prometido que ia, na aula seguinte, que é essa aula, resolver um exercício para mostrar como que faz alguns tipos de cálculo a respeito de bungee jump, que é a conversão aí de energia potencial gravitacional em energia cinética ou elástica. A gente vai ver, depende do tipo de exercício. Para verificar essa física aí do bungee jump, eu trouxe esse exercício aqui pra gente, ok? Então, o que nós temos aqui? Eu vou dar uma lida aqui para te ajudar a interpretar esse exercício, ver quais são as grandezas que nós temos, ver qual é a situação e aí sim a gente parte para a resolução, ok? Vou partir do princípio também que você já assistiu às aulas anteriores, então eu não vou ficar entrando em detalhe de algumas grandezas envolvidas nas equações, vou supor que você já está sabendo do que nós estamos falando, ok? Tá com dúvida? Volta na aula anterior e a gente aí retoma essa aula, ok? Então a ideia deste exercício aqui é o seguinte. Um aventureiro planeja saltar do alto de uma ponte amarrado em um cabo elástico, um esporte radical conhecido como bungee jumping. A outra extremidade do cabo fica amarrada na ponte. No início, o movimento do saltador é uma queda livre. A partir do ponto em que o cabo é esticado, o saltador começa a desacelerar até uma determinada posição, onde para. Deste momento em diante, o cabo começa a puxar o saltador para cima. Esta posição, onde o saltador inverte o sentido de queda, marca o seu maior deslocamento vertical D, com relação à ponte. Naturalmente, que essa altura da ponte deve ser maior do que D. É óbvio, né? Pensou? Se o que ele estica, o D, é maior que a ponte, ele bate no chão, né? Ainda bem que tem que ser maior mesmo. Ok? Bom, continuando aqui. Considere agora a situação hipotética de um saltador de massa 80 kg, então vou deixar destacadinho aqui, massa 80 kg, utilizando um cabo elástico de 20 metros de comprimento. A constante elástica do cabo, então constante elástica do cabo, 160 newtons por metro. Calcule o valor de D, certo? Então ele quer saber qual é o tamanho mínimo, que a ponte tem que ter para que esse saltador de 80 quilos não bata no chão. Literalmente isso que ele quer saber. E aí coloca aqui ainda uma observação, né? A massa do cabo pode ser desprezada em relação à massa do saltador. Para a aceleração da gravidade, utiliza o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. E ele dá aqui algumas alternativas para a gente, ok? Bom, uma vez que eu li esse enunciado, eu trouxe um desenho que eu fiz aqui. Vamos ver se vai ajudar, né? Eu trouxe um desenho que representa essa ideia. Então eu tenho uma ponte, correto? E eu tenho uma pessoa aqui, tá? Cuja massa dela são 80 quilos. E ele quer saber qual tem que ser essa distância aqui, né? Tem que saber então quanto tem que ser Dzão para que isso possa ocorrer de maneira segura. Então o que nós temos? Temos uma pessoa que vai pular de bungee jump, ela está amarrada por um cabo, certo? Uma parte, uma extremidade está amarrada na pessoa, a outra extremidade está amarrada na ponte e ela pula então aqui e esse cabo vai esticando, 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 esticando. Então, do momento que ela pulou até aqui, suponhamos então que isso aqui seja o comprimento do cabo, que são aqueles 20 metros. Então, isto daqui eu vou definir como o comprimento inicial, que é de 20 metros. Não é isso que ele diz pra gente aqui, ó? Correto? 20 metros de comprimento. A partir desse ponto, o cabo começa a esticar, não é verdade? Então, ele começa a esticar e eu vou representar isso dessa seguinte maneira. Tá? Então aqui ele está esticando. Então esse fato aqui dele estar esticando, eu vou chamar de o quanto ele elongou, tá? De elongação. Vou usar a letrinha E, tá? Então aqui, ó, vou deixar anotadinho, elongação do cabo. Ok? Tá? O quanto ele sofreu elongação. Portanto, o quanto ele esticou aqui. Então, uma coisa é óbvia. O quanto o cabo esticou, mais o tanto de tamanho que ele tem aqui, que é o comprimento inicial dele, ou seja, os meus 20 metros, tem que ser menor do que a altura da ponte em relação ao solo, perfeito? Então, tudo isso daqui, ó, nós estamos chamando, portanto, de Dzão,
que é o que ele pede para a gente calcular lá. Então uma coisa é óbvia. Quem é esse Dzão? Esse Dzão a gente pode ter certeza que vai ser o nosso comprimento inicial do cabo, que vale 20, mais o quanto ele vai esticar. Então é a partir disso que eu vou descobrir a minha resposta, ok? Bom, vamos ver qual é a situação então? Vamos começar os nossos cálculos aqui. A gente já traçou a nossa meta, então vamos ver aqui. O que nós temos aqui? Quando a pessoa está aqui em cima, ela está parada, portanto a velocidade dela aqui é de 0 metro por segundo. Então, a única forma de energia que ela tem aqui é energia potencial gravitacional. E essa energia potencial gravitacional vai sendo convertida em energia cinética, a velocidade da pessoa vai aumentando, atingindo uma velocidade máxima nesse ponto aqui, ok? A partir daqui o cabo começa a esticar, esse elástico, né, começa a esticar e a velocidade dela vai diminuindo, 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 até chegar neste ponto aqui, que a velocidade dela de queda passa a ser também zero. E aí, a partir daí, o cabo puxa ela de volta para cima. Não é isso que é um bungee jump? Pois é. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que, antes de mais nada, calcular qual é a energia cinética, a energia potencial gravitacional que existe aqui nessa relação entre essa altura em que se encontra o boneco até o momento em que ele vai parar o movimento e começar a retornar. Então, como nós calcularíamos isso? Energia potencial gravitacional, quem é mesmo? É a massa vezes a gravidade vezes a altura desse boneco aí em relação ao solo, ok? Então, a energia potencial gravitacional vai ser igual a quem? Qual que é a massa dele? Nos foi dada aqui, a massa são 80 quilos, vezes, pediu para usar como a gravidade como 10, então vamos usar como 10. E a altura, ou seja, qual é o valor da altura daqui até aqui? Então, se você perceber a corda antes de começar a esticar, então o comprimento da corda é 20, e o quanto ela esticar vai ser o E, que é a elongação. Então, o comprimento dela é tudo isso, 20 mais E. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar assim entre parênteses, ó, 20 mais a elongação, ok? Se eu for resolver isso daqui, olha o que vai acontecer. Energia potencial gravitacional, 80 vezes 10 vai dar 800, que multiplica 20 mais a elongação, correto? Portanto, eu tenho que energia potencial gravitacional vai ser. O que eu faço aqui? Uma distributiva, não é isso? 800 vezes 20, 8 vezes 2 vai dar 16, com 1, 2, 3 zeros, 16 mil, certo? Então, 800 vezes 20, 16 mil. Mais 800 vezes E, 800 E. Ok? Então, essa aqui é a energia potencial gravitacional que existe na pessoa, acumulada na pessoa aqui, certo? 16 mil mais 800E. Perfeito? Bom, o que vai acontecer agora? Ela vai converter toda essa energia potencial gravitacional em energia cinética e depois vai converter essa energia cinética em energia potencial elástica. Como nós estamos desprezando todas as perdas para o meio ambiente, eu posso converter direto energia potencial gravitacional para aquela forma de energia que nos interessa, que é energia potencial elástica, certo? Então, o que nós vamos fazer? Fazer isso daqui, ó, energia potencial. Eu vou trazer um pouquinho mais para cá. Energia potencial gravitacional, nós vamos convertê-la em energia potencial elástica, ok? Nós já sabemos o valor da energia potencial gravitacional, não sabemos? Afinal de contas, ela está aqui, ó. Vou trazer ela para cá. Perfeito? Esse é o valor dela. Energia potencial gravitacional vale 16 mil mais 800 E, correto? Isso tem que ser igual à energia potencial elástica, que quem é mesmo? Kx ao quadrado sobre 2, onde K é a constante elástica, x é a elongação
né? É a deformação do elástico, tá? Então eu poderia até substituir por E aqui, ok? Que aliás eu vou fazer isso para que não fique nenhuma dúvida. Então esse E aqui na verdade é a nossa deformação, então a deformação dela ao quadrado, tudo isso sobre 2. Vamos resolver esse sisteminha aqui? Olha lá, o 2 está dividindo, ele passar para cá, multiplicando, não é isso? Então nós teríamos esse tipo de coisa aqui. 2 que multiplica tudo que estava lá. 16.000 mais 800 e é igual... Quem sobrou aqui? Qual é o valor de K? K nos foi dado a constante elástica, 160 newtons por metro. K vale 160, que multiplica E quadrado, correto? Fazendo essa distributiva aqui, ó, 2 vezes 16.000, 32.000, mais 2 vezes 800E, 1.600E. Tudo isso é igual a 160E ao quadrado. Esse quadrado ficou feio, vamos refazê-lo. Ok? Vamos fazer o seguinte? Não sei se você percebeu, mas nós temos uma equação de segundo grau. Um termo, o termo E elevado ao quadrado, o termo E elevado à primeira. Então, a gente vai sair daqui por Bhaskara. Lembra a formulazinha de Bhaskara lá, função de segundo grau? Então, vamos ver o que acontece aqui. Então, eu vou passar esses caras para o lado do 160. Então, vê se você confere isso comigo. 160 E ao quadrado menos, tá mais, né? Passa para lá, então tá somando, passa para lá, subtraindo. Menos 1.600 E mais 32.000, passa para cá, menos 32.000. Tudo isso vai ser igual a zero, correto? Vamos simplificar? Não sei se você percebeu, dá para dividir todo mundo por 160. Então 160 por 160 vai dar 1, vai ficar E elevado ao quadrado, menos. Quanto que é 1.600 dividir por 160? Corta o 1 com 1, o 6 com 6, o 0 com 0, só sobra esse 0 aqui, portanto vai dar 10. Então menos 10 e 32.000 dividido por 160, então dá 320 dividido por 160 vai dar 2, certo? Ainda sobraram esses dois zeros, então aqui vai dar 200. Tudo isso aqui é igual a zero. Então, o que nós vamos fazer agora? Resolver essa equaçãozinha aqui de segundo grau. Então, a resolução dela eu vou colocar aqui. Então, o que nós vamos ter? Lembra lá como que se faz? Primeiro vamos calcular o delta. Vou calcular o delta aqui em cima, ó. Delta, quem é mesmo? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, não é isso? Portanto, qual é o valor do delta? Quem é o termo B aqui da nossa equação? Menos 10. Menos 10 ao quadrado, menos 4, que multiplica o termo A é 1, e o termo C vale quanto? Menos 200. Perfeito? Portanto, o nosso delta aqui vai ser menos 10 ao quadrado, então menos 10 vezes menos 10 vai dar 100. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 200 vai dar mais 800. Delta, portanto, vale 900. Ok? Bom, x agora, né? Depois que a gente calculou o delta, quem é a equação mesmo, né? Então não é assim, ó, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes o termo a, não é isso? Então vamos calcular aqui, ó, quem é x? X igual menos b. Quem é b? Menos 10. Então menos do b com menos do menos 10. Então menos com menos vira mais 10, mais ou menos raiz quadrada de 900. Quanto dá raiz quadrada de 900 mesmo? Aqui vai ser raiz quadrada de 900. Portanto, raiz quadrada de 900 vai dar 30. 30 vezes 30 são 900. Tudo isso dividido por 2 vezes. Qual é o valor de A? A vale... A é aquele termo que está com o quadrado, portanto é 1e, portanto 2 vezes 1, 2. Tá? Aqui vale 1, ok? Então o que nós vamos ter? X 1
vou usar a soma primeiro, né? Vou fazer primeiro a soma. 10 mais 30, 40. Então, 10 mais 30 sobre 2. 10 mais 30, 40. 40 dividido por 2, 20. Vamos calcular o x2 agora, ok? x2 seria a parte negativa. X é 10 menos 30 sobre 2. 10 menos 30 é menos 20 sobre 2, menos 10. Olhando para esses resultados que nós obtivemos, não posso ter o valor negativo aqui para essa ideia, né? Ele não esticou negativamente, portanto, o que me interessa é o valor positivo. E eu sei, então, que o meu x, que na verdade é o meu e, né? Deixa eu colocar indicado. Esse ezinho aqui é a elongação. Então, aqui eu vou deixar indicado que é E1 e aqui vai ser E2. Então, a minha elongação vale 20 metros. Toma cuidado, você fala assim, então já achei a resposta, que é a alternativa A. Não, cuidado. A pergunta não é a elongação, a pergunta era qual era o valor de D, da menor distância, correto? Se eu voltar para cá, a gente sabia já que o comprimento inicial da corda valiam 20 metros e ela vai esticar. Então a elongação, né, que é esse E aqui da nossa equação da energia potencial elástica, vale 20 também. Então vai ficar 20 mais 20. Isso aqui é igual a 40 metros e vai dar pra gente a alternativa C. Correto? Deixei esse exemplo separado exatamente por causa da complexidade dele. Não bastava simplesmente colocar nas equações, a gente tinha que visualizar um monte de coisa, então eu já sabia que isso ia ser um pouquinho longo, eu ia ter que trabalhar um pouco mais de cuidado esta ideia aqui. Ok? Espero que você tenha entendido, espero que isso te ajude com as suas coisas aí, e a gente se fala na próxima aula, na aula 2.16. Ok? Até mais!